A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Quantos tomaram café essa manhã? A paz do Senhor, irmãos. Ah, glória a Deus, aleluia. Porque nós tomamos um café da manhã abençoado hoje, né? Vamos ver se vai conseguir funcionar, né, Kleiber? Isso. Nesta manhã nós estamos na lição 9. Estaremos falando, né, sobre as duas bestas da grande tribulação. E tem que ser desse lado, eu esqueço. Eu gostaria que vocês lessem junto comigo o texto áureo. Está dando para ver, irmãos? Então vamos lá, 1, 2, 3 e... que é já a última hora. Filhinhos, é já a última hora. Esse é um recado. Ele começa o texto nos alertando. Meus filhos, já estamos na última hora. E como já ouviste que vem o anticristo, também agora tem muito se feito anticristo. Porque nós já sabemos que estamos na última hora. Olha a verdade aplicada. Vamos lá? Jesus revelou como eu disse, o pastor Breno também disse na primeira aula, o estudo do Apocalipse, irmãos, não é para nós podermos identificar, nem achar nome, lugares do que vai acontecer, do que está por acontecer. O estudo do Apocalipse é um alerta. O estudo que nós estamos fazendo nesse trimestre é um alerta para que eu e você possamos ficar atentos ao que está por vir, identificar os sinais, nos manter santos, buscar entrar no propósito do Senhor para as nossas vidas, porque já é a última hora. Então esta é a grande verdade da lição de hoje. Por que estudar as duas bestas do Apocalipse? Para a gente poder entender o que vai acontecer com o mundo. Mas para a glória do Senhor Jesus, nós não estaremos aqui. A igreja do Senhor Jesus já estará gozando da vida eterna. Então a igreja deve se manter santa até que Cristo venha. Se você for para a sua casa hoje, com esta frase gravada no seu coração, internalizada, decidido a viver essa verdade, já valeu a pena. A igreja deve se manter santa até que Cristo venha. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, 20 anos, pode ser que nós não estejamos mais aqui. Mas nós precisamos ter essa convicção ao levantar todo dia. Eu preciso me manter santa, porque eu sou a noiva de Cristo. E Ele vem buscar uma igreja, né, lavada, remida e santificada pelo sangue de Jesus. O evangelista Edivan já leu o texto de referência desta manhã. E na aula passada, né, eu quero ver com os irmãos que os objetivos da lição. Mostrar quem são as duas bestas da grande tribulação. Destacar as características do anticristo e do falso profeta e expor o sistema de governo na grande tribulação. Então, irmãos, domingo passado, o professor falou sobre a abertura do primeiro selo, né? Ele falou sobre a abertura do primeiro selo, o início, né, da 70ª semana da profecia de Daniel. E o que nós vamos estudar hoje vai ocorrer na abertura deste primeiro selo. A maioria dos irmãos não tem, né, a revista. Quantos irmãos têm a revista? Tirando os professores. Glória a Deus, tem alguns irmãos que têm. Isso é maravilha, né, irmãos? Isso é bênção. Nós temos muitas
Eu acho que revista é algo importantíssimo. Irmãos, só um minutinho, eu vou abrir aqui o PowerPoint, porque a pessoa aqui não enxerga. De longe não é fácil. Que aí eu consigo ver melhor o que eu estou fazendo. Então, ele vai falar, irmãos, a revista vai falar que o cenário mundial se configura rapidamente em todas as áreas para o tempo da grande tribulação. Ele está dizendo que nós estamos vivendo este período. Irmãos, nos anos 80 e 90, eu me lembro, né, eu era bem adolescente nessa época, bem novinha, apesar que na década de 80 não tinha adolescente, né? Você saía do juvenil e já ia para os jovens, né? E a responsabilidade era essa. Mas a gente já temia muito o que iria acontecer. Diante da revolução que estava tendo, né? A revolução sexual que veio com a década de 70, as coisas que foram acontecendo, revolução industrial, a gente pensava assim, Jesus está voltando. O perigo da virada de 2000, né? Todo mundo com aquele medo, achou que na virada de 2000 o mundo acabaria, né? Jesus voltaria naquele dia. E a gente achava que o cenário para o anticristo estava sendo preparado. E lá já se foi 22 anos. Não sou mais adolescente. E eu te pergunto, o cenário para o anticristo está sendo preparado, irmãos? Os irmãos acham que está sendo tramado febrilmente, sem qualquer intervalo, sem qualquer descanso, a preparação para que o anticristo chegue? Hoje, mais do que nunca, nós estamos vivenciando a preparação do que está por vir. Mas e agora? Eu vou deixar de viver? Vou deixar de comprar, de vender, de casar, de ter filhos? Não. A vida continua. Até que Jesus volte. Até que a igreja seja arrebatada, irmãos. Tudo isso ocorrerá depois que a igreja não estiver mais aqui na terra. E eu quero acreditar que naquele grande dia nós seremos encontrados preparados para o arrebatamento. Aleluias. Eu acredito, irmãos, enquanto eu estudava essa semana, eu falava, Senhor, que a tua igreja possa entender qual é o propósito dessa lição. Que a tua igreja, Senhor, possa saber do que é que nós precisamos. Eu acho que travou. A tecnologia é uma bênção, né, irmãos? Aí eu não sei se é a tecnologia, se é o aparelhinho aqui, entre o aparelhinho e o aparelhinho lá, né? Kleiber, passa para mim, por favor. Começou bem, mas já não quer mais funcionar. Ah, tá. Foi. Testou. Funcionou. Aí. Ele vai falar sobre as bestas do Apocalipse, que é a que nós lemos no capítulo 3, no versículo 1 e no versículo 11. Primeiro ele fala que ele viu uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, e com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. No versículo 11, então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Então, irmãos, no Novo Testamento nós vamos ter inúmeros versículos para provar o que nós estamos falando, né? Sobre esse levantamento dessas 2 bestas, que são figuras públicas, né? E notórias, chamada no livro de bestas. Olha só, características e influências sobre os povos. Qual é a característica dessas bestas? Olha o que está escrito em Apocalipse 13, 7. Dá para vocês lerem? 1, 2, 3 e... E foi-lhe permitido fazer guerra. Então há um poder, há uma influência sobre os povos, sobre toda a tribo, sobre toda a língua e sobre toda a nação. Então essas bestas que vão vir sobre a terra,
depois da abertura do primeiro selo, ela virá com um poder para assolar línguas, nações e povos. E qual que é o sistema político? Olha só, eu achei aquilo ali, né, aquela frase, pastor Brenner, repete para a gente aquela frase em inglês lá. Não vou me arriscar. Né, um novo reinício, né? Será, irmãos, um novo reinício? Ele virá com esta ideia de um recomeço, onde tudo é perfeito. Nós vimos domingo passado, na 70ª semana, que será 3 anos e meio de uma falsa paz. O povo terá a noção de que tudo está sendo perfeito, de que por fim chegou a tão esperada paz mundial. Mas nós sabemos que é apenas uma preparação. A Bíblia diz que durará apenas 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, ele blasfemará contra o Senhor, né? E aí não haverá mais paz. Olha só, por que eles são chamados de besta? As duas personalidades malignas que aparecem em Apocalipse 13, a Bíblia utiliza a palavra grega terion, que significa literalmente fera. E essa palavra ela é usada, irmãos, para mostrar a fera que será. Porque quando fala em animais, né, perigosos, criaturas terríveis e sobrenaturais, a gente já lembra logo daqueles filmes de terror, né? Mas deixa eu falar para você, irmãos, a gente não tem noção do que virá sobre a terra. A gente não tem noção do que será. Olha só. E essa palavra, irmãos, também é usada para falar de pessoas com atitudes bestiais. Isso serve para mostrar a natureza animalesca, violenta e ativa dessas duas bestas, que agirão de forma implacável e sombria durante a grande tribulação. Em alguns momentos da palavra de Deus, ele nos leva a crer que serão duas pessoas, o anticristo e o falso profeta. Né? Acredita que são duas pessoas que agirão como a personificação do mal durante a grande tribulação. Enquanto a gente assistia, foi só um dia essa semana assistindo o jornal, junto com o William, eu falei para ele assim, misericórdia, o que está acontecendo com a humanidade? Como o ser humano é tão mau? Como o ser humano ele tem tanta maldade dentro de si para fazer determinadas situações que você fala, não. É impossível um ser humano ter coragem de fazer isso com pai, com mãe, com filho, com outras pessoas. Por causa de um não. Por causa de uma rejeição. E aí, enquanto eu estudava e eu preparava esse PowerPoint, eu falava, quer dizer então que a personificação do mal, a gente nem tem noção do que será. Se a gente já se assusta com aquilo que nós vemos hoje, imagine o que acontecerá durante a grande tribulação. Mas nós não estaremos aqui, né, irmãos? Eu não estarei aqui. Como é que é? Repete que eu não ouvi. Parte dos demônios que estão presos serão soltos durante a grande tribulação. E eles serão liberados, irmãos, para trazer todo tipo de terror. O pastor está dizendo que são os piores. Todo tipo de terror à face da terra. Imagina. Aí eu vou te fazer uma pergunta, que essa madrugada me fez chorar. Diante disso, não dói o seu coração pelas almas perdidas lá fora? Diante de saber que aqueles que não reconheceram mas Jesus como o único e suficiente Salvador, irão vivenciar isso, seu coração não dói? Sua família?
eu só conseguia lembrar: quantos da minha casa ainda não conhecem Jesus? Quantos da minha casa ainda não, às vezes até conhecem, mas não reconheceram a Jesus como Salvador? Que é o pior, já ouviu falar, mas não o conhece. Eles aparecem, irmãos, por que nós decidimos, por que os comentaristas, alguns escritores falam que são duas pessoas? Porque depois ele vai dizer que eles foram lançados vivos no lago do fogo, o que indica tratar-se de duas pessoas. Olha o que diz Apocalipse 19, 20, vamos lá, senão os irmãos dormem. 1, 2, 3 e... Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo. Pastor Claudio Honor Andrade fala o seguinte: como representante máximo de Satanás, trata-se de um homem que, aliciado pelo diabo, coloca-se à sua inteira disposição, com o intuito de governar o planeta em seu nome. As nações fustigadas pela globalização suspiram por líderes com poderes ilimitados, a fim de reordená-las econômica e politicamente. Quanto ao falso profeta, tornar-se-á o líder do sistema religioso mundial que o anticristo estabelecerá. Dragão é o próprio Satanás, que levará os seres humanos à grande apostasia, adoração ao anticristo. Então, irmãos, a gente às vezes olha e fala assim: nossa, mas eu acho que nenhuma pessoa em sã consciência adoraria um ser lindo, maravilhoso como esse, né? Porém que ele não vai aparecer dessa forma, irmãos. Ele não virá desse jeito. Ele virá alguém com uma articulação. Sabe aquela pessoa que começa a falar que você nem pisca? Quem já foi numa palestra que o palestrante é alguém assim tão eloquente que ele não precisa nem de muita coisa para chamar a sua atenção? Você fica ali horas e horas e horas ouvindo? Essas pessoas serão desse jeito, irmãos. Eles serão tão perfeitos que enganará até mesmo os conhecedores da verdade. Enganará até mesmo eu e você. E eles vão receber poder, irmãos, do dragão, né? O próprio Satanás. A Bíblia revela-nos a fonte do poder desta primeira besta, que é a besta que se levanta do mar, né? E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Essa besta que se vai levantar do mar, ela vai vir com grande poder, recebida do próprio dragão. E o dragão é quem, irmãos? Quem é, irmãos? O próprio Satanás. O próprio Satanás. Vai vir aliciado com grande poder. Ai, Cristo. Isso. Olha só, o que vai falar sobre o falso profeta? Eu trouxe 3 referências bíblicas, e eu gostaria que vocês lessem, vamos lá? Falava, lembra que ele recebeu muito poder? Então vamos lá. Falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi quebrada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E aí, irmãos, tem alguma diferença entre o poder que é dado aos lavados e remidos pelo sangue de Jesus? Não. Então ele conseguirá enganar a muitos. A primeira besta vai receber o poder do próprio dragão. Satanás dará a ela um grande poderio. A segunda besta vai receber o poder maligno.
E ela vai ter o poder, irmãos, de fazer fogo descer do céu. Conseguirá enganar a muitos. Então o anticristo e o falso profeta serão umas forças malignas que irão atuar durante a grande tribulação. Olha só, o anticristo, irmãos, falso profeta, dragão e o anticristo. As forças malignas atuarão na grande tribulação através de uma trindade satânica. A quem eles estão imitando, irmãos? Para enganar a muitos, eles estão imitando a trindade celeste. E aí a gente para pensar, né? Aonde este mundo vai parar? O anticristo, irmãos, nada mais é do que o homem do pecado. Agora não volto. O anticristo é o homem do pecado. Aquele que dissemina a ideologia de gênero, o homossexualismo, a legalização do aborto, a eutanásia, a legalização das drogas, irá usar meios naturais e sobrenaturais dada por Satanás para desconstruir as verdades bíblicas para a humanidade. Tudo isso com a permissão de Deus. A ideologia de gênero. Kleiber, eu não estou conseguindo voltar? Aí, voltou. O profeta Daniel, irmãos, vê 4 animais saindo do mar. E lhe é revelado que são governos humanos. O que está escrito em Daniel 7,17? Vamos lá, 1, 2, 3 e... São 4, são reis que se levantarão da terra. Então, irmãos, o anticristo terá muitos aliados. O anticristo, ele terá muitos aliados. Nós sabemos que a busca pelo poder faz parte do ser humano. E aí, João em Apocalipse vai dizer: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono o grande poderio. Está, irmãos, relacionando com a profecia de Daniel? Vê se não dá para se apaixonar por esse livro, irmãos. Vê se não dá para se apaixonar por este livro. Não tem nada aqui, irmãos, que não estão interligados. Não tem nada aqui que não aponta para o grande livramento da humanidade, para o grande sacrifício e para a salvação. Quais são os nomes e frutos do anticristo? Títulos, né? Li errado. Nomes e títulos do anticristo. Os nomes e títulos, irmãos, que revelam o quê? A natureza e o caráter dele. Quem ele é, como ele age e o que ele espera. Primeiro, Daniel vai dizer que ele é o príncipe que há de vir. Quer dizer, então, se ele é o príncipe, irmão, quando a gente fala em príncipe, a gente imagina alguém feio. Para nós mulheres, mais ainda, né? E até mesmo para os homens. Ninguém imagina um príncipe feio. Ele é um príncipe que há de vir. Então, ele vai vir com glória, com poder. Ele é o assolador. Ele é a ponta pequena. Mesmo sendo ponta pequena, irmãos, já viu o ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é muita coisa, é uma gotinha. Sabe aquela torneira mal fechada na pia, que fica ali batendo, batendo, batendo? De repente você vai ver, a pia em volta já começou a descascar, está porosa. A ponta pequena, o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo. Coube ao apóstolo João chamá-lo de anticristo. É o apóstolo João que chama ele de anticristo.
Então vamos lá ver o retrato falado do anticristo. Se fosse era melhor, né? Isso. Ah não, ainda tem uma aqui, eu coloquei uma frase aqui do Russell. O anticristo procurará substituir Cristo, estabelecendo-se como se fora o Filho de Deus. Lembra que é uma trindade satânica? Então ele vai tentar parecer-se com quem? Com Deus Filho, com Jesus. Também fará oposição a Cristo e fará do mal e não do bem o seu princípio normativo. Vai ser norma para ele fazer o mal e não o bem. Retrato falado do anticristo. Apocalipse 13, 1, 2. Não vou colocar vocês para lerem porque a gente já leu, né? Vai dizer que ele tem 10 chifres, né? É como semelhante a um leopardo, pés como de urso e a sua boca como de leão. E o dragão dá-lhe muito poder. E o dragão dá-lhe muito poder. E eu passei demais isso. Olha só, comparando com uma visão de Daniel no capítulo 7, né? Com os animais que Daniel vê em sua visão. E o que representa, irmãos, esses animais? O leopardo representa o quê? Vamos lá? Fala da rapidez com que o anticristo dominará o mundo. Lembra? Ele será grandemente persuasivo. O urso. Ou seja, ele virá para impor a vontade dele. E o leão? Ou seja, ele virá para convencer. E aí, enquanto eu estudava, eu ficava assim, Senhor, será que esse homem já está por aí? Né? Eu lembro que eu fiquei muitas vezes questionando, Senhor Jesus, será que esse homem já está por aí? Será que nós já estamos vendo, ouvindo? Será que já está próximo de nós? Será, irmãos? Será que a volta de Jesus está tão pertinho? Será que a minha vida está condizente com a verdade da palavra? Será que no meu coração queima um desejo de levar o evangelho? Será que em meu coração queima um desejo de servir ao Senhor em integridade? Porque servir, irmãos, é muito mais do que você estar numa porta, você subir aqui e cantar, você limpar a igreja, você servir o lanche. Servir, irmãos, é você ir além daquilo que os olhos estão vendo. Servir é você sentir a necessidade do outro. É ser como Jesus, colocar a toalha sobre a sua cintura e lavar os pés do discípulo, mostrando como exemplo. É você passar por uma cidade onde você sabia que ali não era o melhor lugar, porque havia uma única mulher que precisava ouvir que Ele era a água da vida. Precisava ter uma vida mudada. O anticristo, ele sabe dessas necessidades humanas. Ele conhece a carência do homem. E ele vai vir, irmãos, com esse poderio para convencer a muitos. Né? Ele virá para dominar o mundo. Quais são as características do anticristo? Né? A identidade do anticristo não foi revelada, mas a Bíblia mostra como ele é. A Bíblia vai mostrar em 2 momentos diferentes, Daniel 11:36 e Apocalipse 13:5, que ele será um grande orador. E eu quero ler Apocalipse 13:5 com os irmãos. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi-lhe dada a autoridade para agir durante 42 meses. Boca para falar palavras arrogantes. Então ele será um grande orador. Ele será, irmãos, um empreendedor empresarial e dominará a economia mundial. Será um grande empreendedor. Qual é a palavra do momento, irmãos? Qual é a palavra do momento, irmãos?
Se você não tem network, você não é um grande empreendedor. A palavra do momento é empreendedorismo. Apocalipse 16, 13, 16 e 17. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Então ele virá, irmãos, com uma ideia de que acabou a pobreza. Acabou a fome mundial. Igualdade para todo mundo. Um governo único. Ele será um grande empreendedor. Será um político notável. Implantará o governo. Ele será um político notável. A gente conversava essa semana sobre a questão política, conversando sobre as questões políticas, e a gente falava que o nosso governo atual é um bom governo. Nenhum governo enfrentou o que o nosso enfrentou. Questão lá de Minas, que agora não me lembro o nome da cidade, Brumadinho, a questão da pandemia, a questão das enchentes, de muita chuva, uma guerra, irmã Alessandra, não tem nada a ver com o nosso país, mas interfere e muito. Ele é um bom governo, se você for parar para pensar, não, ele é um bom governo. Ele é um governo notável. E está lutando contra toda uma mídia que não quer. Só que o anticristo virá, irmãos, como um governo notável e implantará um governo mundial tendo 10 reinos confederados. Então ele vai vir com um apoio muito grande. Ele será um político que 10 nações apoiará ele. Irmã Alessandra, que nações é essa? Não sei, irmãos. Pode falar, pastor. Sim. Serão grandes líderes, né? Tá vendo? Ainda bem que eu falei que eu não sei, irmãos. E nem fui atrás para saber também. Fará um pacto com Israel por 7 anos. Que é o que eu disse lá da 70ª semana, né? Durante 3 anos e meio, haverá paz. Depois ele romperá com Israel. Blasfemará contra Deus. Será essa a causa, do rompimento com Israel. A blasfêmia contra Deus. Irmãos, mas para pensar. Durante 3 anos e meio, ele enganará a muitos. Ele enganará a muitos. Não, é como o pastor disse, são grandes homens, grandes líderes. Não é um país. É um homem que governa vários países. Então ele virá com grande poderio. E apresentará como se fosse Deus. Megalomania, né? Se apresentará como se fosse Deus. Mas o melhor de tudo. O que diz o 7º, irmãos? 1, 2, 3 e... Ele terá um tempo para reinar, mas quando Cristo se levantar, ele será vencido por Cristo. Oh, aleluia! Ele será vencido por Cristo. O tópico 3 vai dizer que a besta que sobe da terra. A besta que sobe da terra, irmãos, ela é o falso profeta. É aquele que veio para mexer com a ordem religiosa. O anticristo virá para governar, político. E agora vem o falso profeta para mexer o quê? Com as questões religiosas. Olha o que diz Apocalipse 13, 11. Vamos ler? E vi...
A aparência dele era de quê, irmãos? De um cordeiro. Mas a sua fala é de dragão. Ele tem a aparência de um bom Cristo. Ele trará a aparência de alguém bom, que conhece a verdade. Porém, a sua fala será de dragão. O falso profeta aparecerá, ao lado do anticristo. Olha só. Ele vai imitar quem, irmãos? Quem que ele vai imitar? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo foi deixado a mim e a você, por quê, irmãos? Para ser o quê para nós? O nosso Consolador. Então ele virá para imitar o Espírito Santo. Isso. Quando a gente fala a questão da palavra de dragão, a gente imagina que são palavras ásperas, né? Não, irmãos. É porque ele vem para imitar o Espírito Santo. Então ele vai vir para convencer. Ele irá convencer através de quê? De sinais, de milagres e de prodígios mentirosos. O apóstolo Paulo vai dizer que o falso profeta irá fazer cair fogo do céu. Se alguém achar aí para mim, 2 Tessalonicenses, eu esqueci de colocar no PowerPoint, anotei aqui, esqueci de pôr. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 e 10. Se alguém achar e quiser ler para mim, eu agradeço. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que ele vem para fazer cair fogo do céu e para mostrar a eficácia de Satanás. Pode ler, Jane. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha só, ele vai vir com eficácia de Satanás. Ele vai realizar prodígios. O Espírito Santo, irmãos, ele é o nosso consolador. É ele que nos convence do pecado e da justiça. Pode vir um grande pregador aqui e falar, irmãos, que a igreja inteira chorar. Mas quem vai convencer o pecador a mudar de caminho é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence, irmãos. A cada manhã, não faz isso, meu filho. Esse caminho não é o melhor, né? Não xinga no trânsito, irmão, né? Respira fundo, conta até 10. É Ele que nos orienta, né? Dá seta, irmã, dá seta, pelo amor de Deus, no trânsito, né? Não passa direto, avisa o que você vai fazer, né? E a gente fala, Jesus, oi. Duane, levanta para os irmãos te ouvirem lá atrás, que essa versão é melhor ainda. Lê para nós. Eu vou ler porque eu achei muito forte os 2 últimos versículos. Vou ler a partir do 9. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Ele vem com a permissão de Deus. Tiveram a oportunidade de reconhecer, mas não reconheceram. Irmãos, quanto mais eu aprendo, mais eu falo, Senhor, abre a nossa mente.
Senhor, abre a nossa mente para a gente entender, compreender e internalizar. Porque a gente só vive, irmãos, depois que internaliza. A gente só começa a vivenciar depois que aquilo faz parte de você. Aquilo faz parte de você. Então, irmãos, pelo poder de Satanás, o falso profeta fará 2 grandes sinais para a espantosa e admiração da humanidade. Ele fará grandes sinais que vai fazer com que a humanidade se convença. Qual é o primeiro sinal? Falsa ressurreição do anticristo. Esse será o grande sinal, o primeiro grande sinal que vai fazer com que eles fiquem convencidos, né? Apocalipse 13:3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou. No mundo de uma internet como a nós temos hoje, irmãos, será como rastro de pólvora. Todo mundo verá. Todo mundo verá a falsa ressurreição deste grande líder mundial que há de se levantar. Qual é o segundo sinal? Dará vida à estátua que se porá a falar. Olha o que diz Apocalipse 13:15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse como se fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O que é importante nós atentarmos aqui, irmãos? Sinais, milagres e curas. Kleiber, eu acho que travou. Foi. Não, eu não coloquei então. Sinais, milagres e curas, irmãos, não autentica que Deus esteja operando em determinado lugar ou usando uma determinada pessoa. Mas, Alessandra, o que você está querendo dizer? Todas as vezes que você ver cura, operação de milagres, profecias, sejam como os bereanos, verifica se está condizendo com isso aqui. Verifique, irmãos. Porque o verdadeiro milagre, ele é autêntico como a palavra de Deus. E o que vai vir com o anticristo, que vai vir, né, com essas 2 bestas, são sinais e maravilhas que não autenticam, que não mostram a verdade da palavra de Deus. Né? Deus usa o seu poder para amar e edificar. Essa é uma grande verdade. Deus usa o poder dele, irmãos, para amar e edificar a igreja. Não existe exortação, irmãos, não existe admoestação, se não houver o amor de Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus, irmãos, ela nos edifica, ela nos exorta, mas ela também demonstra a quantidade do amor de Deus para com a humanidade. O tamanho do amor de Deus para com a humanidade. Já o falso profeta vai usar o poder para quê? Para manipular as pessoas. Essa é a diferença. Chamando a atenção para si. E assim promover os planos malignos. Aí está a grande diferença. O falso profeta não vai demonstrar amor. Ele vai vir o quê? Para manipular. Para chamar a atenção para si. E principalmente para promover, né, os planos malignos e enganadores que ele tem para com a humanidade. Olha só, ele vai falar que ele vai criar, né, um sistema único financeiro mundial. A palavra que resume o período da grande tribulação, irmãos, é controle. Eu quis colocar ali em amarelo para você não esquecer. O que define a grande tribulação? Controle. Controle. Olha o que diz o versículo 16 e 17. Que eu acabei de ler para vocês, né? Faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, se não tiver essa marca, não poderão o quê? Comprar. Então, o que ele está querendo dizer? Eu pus alguns pontos aqui, vou só comentar sobre eles. O pastor Cladionor vai dizer o seguinte, que ele veio para criar uma religião, um sistema único religioso mundial,
Ele veio para estabelecer uma economia fortemente centralizada. Ele veio para destruir as bases da religião divina. Aí eu vou te falar uma coisa, irmãos. O que nós estamos vivendo nos últimos anos? Não é uma destruição da tradição judaica cristã? Sim ou não? Sim. A destruição da família. Da concepção de família. Ele veio, irmãos, para enganar Israel. Então esse sistema único vem para enganar Israel. Vem para destruir os que hão de converter durante a grande tribulação. Então ele vai perseguir grandemente aqueles que conhecerem e se converterem durante a tribulação. E o último, multiplicar a iniquidade no mundo. Ele vem para multiplicar a iniquidade no mundo. Você acha que o mundo está feio, irmãos? Você acha que está difícil de viver nesse mundo? Você acha que o amor esfriou? Que as pessoas não se importam mais com o outro? Está difícil educar filhos hoje? Nem se fala, né? Esse grande momento da grande tribulação, essas bestas, ela vem para multiplicar a iniquidade no mundo. Não é para dobrar, irmãos, é para multiplicar a iniquidade no mundo. Então, a Bíblia não explica como será essa marca. A gente sabe que o número é 666, 666. Mas a gente não sabe como ela será. A Bíblia não explica. E eu não estou aqui para entrar nesses detalhes. A minha preocupação, enquanto professor nesta manhã, é: mantenha sua vida santa. Preocupe-se com as almas lá fora. Jesus está voltando. Filhinhos, já é a última hora. Então ele vai vir, irmãos, para implantar, né, adoração, política e economia. E tem como base a marca da besta. Já falei sobre isso. Sistema único religioso mundial. Então o tempo da grande tribulação, irmãos, será de intensa religiosidade. Incrível, né, irmãos? O povo vai estar sofrendo e será um período de grande religiosidade. Religiosidade. Não será um tempo de grande adoração a Deus, será um tempo de religiosidade. O que é religiosidade, irmãos? Aquilo que você faz por repetição. Aquilo que você faz por fazer. Então, o falso profeta exercerá influência nas massas com sinais malignos da natureza e implantará um sistema mundial obrigatório de culto à pessoa do anticristo. Enquanto eu estudava, eu vi muitas teorias, irmãos. Grandes coisas, que se a gente não tiver cuidado, você quase acredita, né? Mas aí você começa a olhar para a palavra de Deus e identificar o que é que o Senhor quer nos ensinar. O mundo de hoje caminha a passos largos para uma religião mundial, com um movimento ecumênico, onde as religiões se aproximam cada vez mais uma das outras, buscando um Salvador ideal que verá no anticristo o seu anelo. Irmãos, nós estamos vivendo uma mistura religiosa tão grande nos últimos dias que faz medo. Que faz medo. O falso profeta será, pois, um líder religioso. Pastor Antônio Gilberto vai dizer. Ele promoverá uma religião universal em torno da primeira besta. O movimento religioso do ecumenismo, já bem configurado por toda parte, visando unir todas as igrejas e aceitando pessoas de todas as procedências religiosas. Aí, não se assuste quando você escuta igrejas onde os pastores são homossexuais. Estamos vivendo casamento entre seres humanos do mesmo sexo. Não tenho nada, irmãos, contra a escolha de prática de vida deles. É uma escolha. É uma decisão consciente que ele faz. A alma precisa de salvação. O ser humano precisa encontrar Jesus. E quando ele encontra Jesus, o Consolador o convence do seu pecado. Quero te chamar neste momento a ficar de pé.
Já chamaram a equipe de louvor aqui. A igreja de Cristo hoje, irmãos, deve amar e pregar o evangelho a todos. Amar e pregar o evangelho a todos. Mas não pode haver mistura de seitas e heresias na prática da fé cristã. Não pode haver mistura, irmãos. O anticristo, irmãos, virá parecido com grandes povos que já existiram na história, né? Ele virá com todo o brilho da Grécia, com todo o poder maciço e passado da Pérsia, e todo o domínio absoluto, real e autocrático da Babilônia, que os gentios já conhecem. Então ele virá, irmãos, mostrando para nós que aquilo que deu certo. Mas deixa eu te falar, Jesus vem para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Eu quero te convidar nesta manhã a cantar. Ele vem nos buscar. Ele vem buscar uma igreja santa. Aleluias.